Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vai vocês? Meu nome é Maurilo Marcondes, sou assessor de investimentos. Quero ajudar você a entender melhor o panorama de preços de soja, principalmente, e de milho, sobretudo agora, estamos em fase de plantio, já de olho na comercialização. Primeiro, quero pontuar alguns pontos sobre o mercado local, como que ele está, sobre o clima e sobre as condições de lavoura. No Brasil, em primeiro lugar, o Paraná e o Mato Grosso são os estados mais importantes na produção de soja, certo? No Paraná, o plantio lá está ligeiramente atrasado em relação ao ano passado, mas normalizado com as suas médias históricas. Atualmente, dados publicados dia 7, ele está com 22% da área já plantada. A área plantada do Paraná é de aproximadamente 5,5 milhões de hectares. Ainda muito nova, grande parte dessa área aí, 75%, ainda está em fase de germinação e 25% já em estágio de desenvolvimento vegetativo. É um dos estados mais adiantados, certo? A estimativa de produção volta a ser aproximadamente 20 milhões de toneladas, dado que ano passado houve uma grande quebra de safra no Paraná e a produção lá ficou em aproximadamente 16 milhões de toneladas. Muito importante começar a olhar a partir de agora o desenvolvimento do plantio, das condições da lavoura, quais estão boas, quais não estão. Muito cedo ainda para dizer, já que 75% ainda está em período de germinação e grande parte ainda nem foi plantada. Mas é muito importante olhar a condição da lavoura do Paraná, que é um estado crucial para a formação de preço no mercado interno. Olhando os dados do Mato Grosso, um dado importante é que 36% da estimativa da produção dessa safra que está sendo plantada já foi vendida, certo? É o estado que teve a maior taxa de venda antecipada, nisso se destaca. A estimativa de produção do Mato Grosso é maior que a do Paraná, o estado que tem a maior produção do Brasil hoje, com 33 milhões de toneladas, certo? A área cultivada de soja no estado é de 9,7 milhões de toneladas e a semeadura está um pouco atrasada em relação aos anos anteriores, certo? Com 6,6% da área plantada, o que por enquanto não tem problema nenhum, já que estamos no estágio bem inicial. A maioria das variedades, inclusive, tem uma faixa de plantio indicada para o dia 10, 15 de outubro para grande parte do Mato Grosso. Então, não tem nenhum problema esse atraso inicial, certo? O outro dado mais importante, na verdade, é um possível acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. A China tem dado indícios de que quer acabar com essa guerra comercial, certo? Sobretudo, fazer um acordo parcial, sobretudo no quesito commodities agrícolas. Tem feito compras desde setembro, sobretudo de soja norte-americana, onde os Estados Unidos têm um grande estoque, certo? E está dando gestos de boas vontade, comprando mais, né? Uma porque o estoque do Brasil já foi, né? E a outra porque eles precisam mostrar para os Estados Unidos que tem boas intenções para realizar esse acordo. Quais são os dados mais importantes, tá? Desde setembro, comecinho de setembro, já foram comprados 3,5 milhões de toneladas de soja pela China dos americanos, o que é muito. E o que é dado importante, a China concedeu nesse período isenção tarifária. Não é nem questão de que toda essa soja não está naquela guerra tarifária que a China está impondo aos produtos norte-americanos, ou seja, empresas chinesas, estatais ou não, que estão comprando soja nos Estados Unidos, não estão tendo aquela sobretaxa que a China impôs aos Estados Unidos, que estava tendo até alguns meses atrás. Isso é para estimular o mercado. Se vai continuar, se não vai continuar, não dá para saber. Os chineses já estão nos Estados Unidos, certo? E quinta e sexta-feira vão fazer uma batalha de reuniões e tentar chegar a um acordo, certo? Nem que seja um acordo parcial. Então o mercado pode movimentar muito havendo um acordo nesses próximos 2 dias, certo? Ou esfriar muito, certo? A depender do que vai acontecer com os chineses e com a cúpula norte-americana, sobretudo com o Trump. Fora isso, amanhã, quinta-feira, dia 10, o USDA vai publicar mais um relatório importantíssimo, no qual ele vai dizer várias coisas sobre estoque, sobre estimativa de produção e sobre a qualidade da colheita, certo? Inclusive a quantidade de área que já foi colhida e os estágios de desenvolvimento das culturas lá. Pontos cruciais para serem observados: a qualidade da lavoura, tá? Eu fiz um vídeo, escrevi um texto no meu site, vai estar mais detalhado o último relatório como foi, né? E o que a gente tem que olhar para agora. Eu falo que pode mexer no preço, tá? Amanhã.
Condições atuais da soja. No último relatório, ele disse que a soja estava com 55% em boas, ótimas condições, tá? Sendo que o ano passado, para pautar, estava em 68%, ou seja, hoje está 5,5%, ano passado foi 68% em boas condições, ou seja, a soja não está legal, né? Por isso que existiu uma quebra de produção lá. O que a gente tem que olhar? Se ele vai vir menor ainda, se ele vai vir em 54%, se ele vai vir em 53%, certo? A soja já está rolando lá, está acontecendo, e a estimativa de colheita lá, que a gente tem que olhar também, é que no último relatório estava em 7, 8%, vamos ver como que está, né? Conforme a colheita vai andando, não tem como você ter estimativa a mais, tem que ser dado real. No milho, que é uma commodity muito importante também, que vai alterar muito o preço em função desse relatório. 57% atual, o último relatório, em boas condições, sendo que o ano passado era 69%, tá? Foi uma super safra ano passado lá de milho. O que temos que olhar? Se vai vir menor que 57, tá? Isso pode mexer muito no preço. Estoques é o segundo dado importante que a gente tem que ter de soja e de milho. Atual, qual que é? Eles estimam ter quase 50, quase 25 milhões de toneladas de soja lá, tá? E um dado muito importante no último vídeo, último relatório que eu coloquei no site lá, eu expliquei um pouco melhor. Grande parte disso na mão das tradings, já comprados, dos compradores, que mostra que eles têm bala na agulha para queimar ainda, antes de chegar nos produtores. Temos que olhar agora como que está, qual é a estimativa de estoques deles e quanto tem na mão dos produtores, quanto tem na mão dos compradores já. Isso é muito importante para a soja, para preço. E o do milho também, tá? O último relatório falou que eles tinham 57 milhões de toneladas, né? É muito importante a gente ver como que está essa condição dos estoques. E para finalizar, a estimativa de produção. O que aconteceu aí, que a gente pode resumir todo o histórico e colocar essa estimativa de produção para finalizar. Os Estados Unidos plantou atrasado, tanto a soja quanto o milho, certo? Um dos problemas de plantar atrasado lá é que você perde a janela ideal e começa a entrar na janela do frio, certo? O que está acontecendo agora? De fato, eles já estão colhendo, estão com por volta de menos de 10% de colheita nos dois, amanhã vamos saber melhor. Só que me parece que está tendo indícios, notícias, e é bom ter muito cuidado com essas notícias que saem por aí, tá? Tem muita notícia de palha por aí que não acontece nada, mas de que estaria o frio chegando antes, se antecipando. Inclusive foi falado em geada na Dakota, algumas regiões dos Estados Unidos relevantes de produção. Então a gente tem que ver isso. Primeiro, como que está mostrando o potencial de produção deles, como que eles estimam que vai ser a produção total, produtividade deles, se de fato esse clima frio e essa geada tem potencial de atrapalhar esse restante que ainda está em fase de desenvolvimento lá, finalizando a fase de desenvolvimento, não na colheita, e se vai atrapalhar o processo de colheita deles, a qualidade do grão colhido, e atrapalhar todo o processo aí de colheita e beneficiamento, tá? Então essa geada é muito importante. Tudo isso está acontecendo por causa do atraso de plantio lá atrás, muita chuva e tudo mais, certo? Então, muito de olho nesses 2 próximos dias para ver se acontece algo entre China e Estados Unidos, um possível acordo. Ficar de olho no relatório de produção e estoque, condição das lavouras nos Estados Unidos. Chicago, o cebote vai ser precificado por isso. Enquanto isso, agora, a safra já começou, a gente começa a acompanhar aqui como estão os principais regiões produtoras do Brasil. Eu citei Mato Grosso e Paraná, que são são as regiões mais importantes em termos de produção. Só para dar um número nacional, Mato Grosso, o Brasil, na verdade, está com 3,5% da área plantada, muito novinho ainda. O Paraná é o que mais se destaca com 22% da área plantada já, né? Então vamos ficar de olho nele por enquanto, mas logo os outros estados vêm também. Meu nome é Maurílio Marcondes, um abraço a vocês, vamos acompanhando aí. Boa safra a todos.